Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2019. Olá, está começando mais um Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2019. É a segunda edição deste projeto elaborado e executado pelo Departamento Comercial da CBN em conjunto com o Departamento de Jornalismo, e este programa será exibido em todos os veículos do Grupo RCN de Comunicação. Hoje nós estamos recebendo Renato Pérez. Renato Pérez é empresário e membro da diretoria do Secov, que é o Sindicato da Habitação de Mato Grosso do Sul. Renato, obrigado pela gentileza de falar conosco. Obrigado, eu que agradeço. Aliás, hoje eu sou figurinha carimbada. Exatamente. Aqui, né? Participou da primeira edição? Participei, gostei. Exatamente. Então eu vou começar te perguntando, qual é a grande expectativa do setor imobiliário de Mato Grosso do Sul em relação à nova política, um novo governo? No ano passado a gente não tinha o governo que é hoje, havia um processo pré-eleitoral ainda. A gente entra em 2019, a gente entra com Bolsonaro, com Paulo Guedes, com uma economia, todo mundo com uma expectativa muito grande. Como é que o Renato olha para esse momento do país? Os empresários olham para esse cenário com muito otimismo, né? Eu acho que é um momento ímpar que o Brasil está vivendo, eu acho que é uma oportunidade que eu, com a minha idade, é a primeira vez que eu vejo. Então, a gente tem que acompanhar, logicamente, a política macroeconômica, aquilo tudo que vem acontecendo, para logicamente trazer para o nosso mercado e ver como que a gente pode usufruir disso tudo que vem acontecendo. Mas, logicamente, é um início de governo, ainda nós estamos avaliando as primeiras ações que vem acontecendo, calibrando nossa expectativa, porque logicamente até pouco tempo atrás a gente não sabia exatamente quais seriam os principais pontos que o governo iria abordar inicialmente e tal, mas pelo que a gente tem visto, ele está abordando talvez os pontos mais importantes, né, que eu acredito que vão trazer muita credibilidade para o mercado, porque o mercado imobiliário ele precisa muito de trabalhar com credibilidade. Então a gente vai estar vendo com bastante esperança aí o que... O mercado imobiliário é o primeiro que sente. E quando ele começa a reagir também é o primeiro que mostra melhorias. Como é que está hoje? Exato. Então, ele já está, de janeiro, né, 1º de janeiro para cá, acho que ele já vem passando por um período de bastante otimismo, né? Então a gente percebe já muita movimentação, muita procura, muita avaliação. Agora é lógico, como a gente veio de um cenário diferente dos últimos anos, as pessoas estão procurando entender novamente essa nova realidade, né? Então, estão analisando o preço, estão analisando o produto, porque a gente teve um hiato, né, grande de lançamentos, né, dos últimos lançamentos. Uma retração, né? Uma retração, e aí as empresas recuaram. Então, de lá para cá, a gente teve um espaço de tempo grande. Isso terminou que hoje os produtos que estão aí prestes a serem lançados já são produtos com tecnologia diferente, abordagem diferente, já vão buscar um cliente diferente, que não é o mesmo que estava no mercado há 4, 5 anos atrás. Hoje a demanda já está olhando um público novo, né, que está chegando aí, que olha muito tecnologia, maior. Grau de exigência maior, mas eu acho que o pessoal daqui da região está bem preparado para atender, viu? Renato, segundo o Banco Central, nos últimos 10 anos os preços dos imóveis residenciais cresceram uma média de 11% ao ano, porém a partir de 2015 os preços deram estabilizada, ano passado começou a melhorar um pouco. Agora, 2019, como é que estão as condições de financiamento, como é que você vê prazo, como é que você vê juro, quais são as perspectivas para esse ano? Bom, a gente está num período de entender o que esse novo governo quer, né? A gente tinha um programa habitacional que funcionava muito bem, que ele veio durante o último governo funcionando, foi responsável por moradia para muita gente. Que é o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, mas não só. Todo o mercado como um todo foi beneficiado pelos programas de crédito que haviam, então isso funcionou muito bem. O que a gente precisa ver é o que o governo atual quer aproveitar disso. Na minha opinião, tem bastante coisa boa para se aproveitar desses programas habitacionais.
Agora, a política ainda não está definida a respeito. O governo não sinalizou não, ainda? Vai não. ser assim, vai ser... Eles ainda estão passando por mudanças administrativas dentro da Caixa Econômica, que a gente sabe. Reformas, né? Reformas, são naturais, né? Uma mudança de governo de muitos anos, necessário, acontece naturalmente. Né? Mas eu acredito que seja para melhorar. Então eu acredito que venha coisa boa por aí. Mato Grosso do Sul, déficit habitacional aqui do nosso estado demonstra que tem muitos negócios importantes aí para que o setor imobiliário possa explorar e investimentos possam acontecer. Como é que você observa esse desafio, por exemplo, para as construtoras aqui de Mato Grosso do Sul? 2019 é um ano de aquecimento? É um ano de aquecimento. Eu acho que nós estamos muito bem servidos de construtoras, de incorporadoras. Eu acho que as incorporadoras locais, elas têm muita qualidade, têm know-how já naquilo que elas fazem. Eu vejo que elas estão bastante antenadas com as novas tendências. Quem é esse novo consumidor que está... que hoje é o mercado, quem está consumindo o produto delas. Então eu acho que o nosso mercado local está muito bem servido. A competitividade é muito importante, eu acho que é muito sadia, inclusive vem de encontro aquilo que o governo vem fazendo, né? Abertura de mercado, livre concorrência, e isso não é diferente no nosso segmento, isso também acontece, mas eu vejo isso de forma muito sadia e eu acho que estimula as empresas, né? A investir em tecnologia, no caso da construção civil, investir em projeto, fazer coisas cada vez mais bonitas, mais bem apresentadas para a cidade. Eu acho que Campo Grande, inclusive, é uma cidade de belas vistas, né? Muito por conta desses empresários, né, que sempre pensaram Campo Grande, né? E a gente viveu um período em Campo Grande que a capital de Mato Grosso do Sul foi uma referência imobiliária, inclusive, crescimento sem econômico. dúvida. Hoje, apesar de tudo que se passou, Campo Grande novamente começa, a gente percebe uma movimentação muito positiva nessa área. O mercado tem se mostrado realmente animado com o que está acontecendo? Tem se mostrado. Existe até uma demanda reprimida, ao meu ver. Consumidores e investidores que passaram um tempo esperando ver o desfecho de eleição, o desfecho do cenário econômico, ficaram um tempo até sem comprar, sem investir. Eu acho que está chegando a hora de novo. Então acho que a gente tem aí uma condição favorável, porque nós tivemos fatos importantes que aconteceram recentemente. Né? Nós estamos com um plano diretor novo, que deve entrar já em abril. Também foi motivo de parar um pouco? Foi um motivo. pouco o desenvolvimento? E travou. Agora? Pois nós estamos já próximo da entrada em vigor, agora em abril ele entra em vigor. A gente tem ainda alguns pontos sendo discutidos, mas eu acho que a partir do momento que essa definição acontecer, isso dá muita segurança jurídica para o mercado e isso é muito importante. Esse é um ponto. Outro ponto foi a lei dos distratos. Né? O Congresso Nacional alterou a lei dos distratos, dando uma condição muito mais segura e favorável para essa relação. Eu até digo favorável, eu não estou dizendo favorável para o empresário, para o incorporador em si. Eu acho que foi mais favorável para a relação que existia. Existia uma condição desequilibrada antes, que eu acho que com essa nova medida, com essa nova lei dos distratos, se equilibrou. Esse é um ponto importante. E, logicamente, o cenário de juros também é um cenário interessante nesse momento. Nós estamos vivendo uma época de inflação baixa, consequentemente, crédito imobiliário também com juros baixos. O que a gente talvez tenha que trabalhar um pouco seja a oferta de crédito. Né? Essa oferta ainda está um pouco reprimida, está um pouco travada, acho que precisa reorganizar a casa, deixar bem claro qual vai ser essa política, né? Como eu falei anteriormente, e aí sim eu acho que tem tudo para funcionar muito bem para frente. A capital de Mato Grosso do Sul é hoje uma cidade que tem imóveis mais à venda na sua avaliação ou imóveis mais para alugar? Qual é o indicativo que demonstra que a cidade ou que a economia daqui está sendo retomada, reaquecida? Vocês conseguem observar isso? Olha, francamente, estatisticamente isso não é muito fácil de se avaliar, o mercado é muito amplo, né? Mas a gente percebe sim uma movimentação grande. Determinados períodos são mais marcantes para um segmento ou outro. Início de ano, realmente, o movimento de aluguel
é bastante intenso, as pessoas estão se recolocando, mudando de cidade, mudando de bairro, filho troca de escola, você tem que trocar de casa, então é uma movimentação muito grande. O mercado de venda é um mercado que a pessoa já passa por um processo de amadurecimento de compra um pouco mais lento. Mas a gente sabe como funciona, a pessoa começa a pensar, a amadurecer e, logicamente, a hora que a coisa, a hora que todos os lados do negócio se mostram claros, a pessoa vai tomar a decisão e faz a sua compra. Então as duas coisas vêm acontecendo, cada uma com a sua característica, vamos dizer assim. E o investidor, aquele que olha para o mercado, faz seus planos, eu não estou falando de pessoa física apenas, mas de grandes grupos corporativos, já começaram a acenar, a apontar que este é um ano para se investir? Sim, sim. Inclusive a gente sabe e recebe consultas de empresas de fora que têm interesse em investir no nosso estado, na nossa cidade. Isso é comum aqui em Campo Grande. Eu acho que o Brasil olha hoje Mato Grosso do Sul, Campo Grande especificamente, com muito bons olhos, né? Essa nossa matriz econômica do agronegócio vem sendo muito bem falada, os números mostram isso, né? E realmente isso traz para a gente uma condição até um pouco diferenciada de outros estados. Se você olhar, por exemplo, o nosso nível de desemprego é o menor do Brasil. Hoje o Mato Grosso do Sul acho que tem 6,5% de desemprego, né, contra outros estados que estão a 18%, quase 20%. Então eu acho que ele é um estado realmente bastante atraente e a gente de fato recebe consultas sempre de pessoas querendo investir. Agora a gente precisa sempre dar condições, né? Mas acho que isso vem acontecendo. Renato, você participou do primeiro cenário CBN e naquele momento havia uma série de incertezas. Num comparativo daquele programa do ano passado para esse de 2019, você vem aqui com uma mensagem mais positiva, você vem com mensagens mais definidas? Sim, sempre. Eu acho que a gente tem que estar sempre otimista. E isso é importante. Havia um otimismo, assim, para não falar que estava todo mundo pessimista. Exato. Eu acho que esse ano muito mais, né? Tá. Porque eu lembro que eu falei para você que um ano atrás tinham muitas pessoas tirando projetos da gaveta para ver o que iam fazer. Isso. Eu posso dizer que de fato isso aconteceu, esses projetos foram tirados. Já estão muitos em execução. Muitos em execução. Eu acho e isso não aconteceu à toa. Isso foi uma mudança realmente objetiva de cenário. Então, muitos já estão aí. A gente sabe de empresas que estão lançando empreendimentos horizontais, condomínios horizontais, que têm espaço para isso. A gente vê outras empresas lançando empreendimentos verticais, que a gente vê também que tem espaço para isso. Logicamente, essas empresas têm que estar sempre muito conectadas com a necessidade do consumidor. Eu acho que esse ponto é fundamental e o consumidor está a cada hora mais exigente. Renato Pérez, obrigado pela sua entrevista. Obrigado. Que 2019 se confirme, se configure realmente num ano espetacular para todos nós. Eu acho que vai ser. Muito obrigado. Conversei com Renato Pérez, empresário e também membro da diretoria do Secov, que é o Sindicato da Habitação. Este programa será exibido nos veículos de comunicação do Grupo RCN. A gente volta amanhã com mais uma entrevista. Cenário CBN. Desafios e Perspectivas 2019.